Voltando aqui para São Paulo, o Procon começou a monitorar o preço do arroz para identificar uma eventual especulação do valor do produto por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Estamos novamente em contato com a Camila Yunes. Camila, inclusive, claro, são os desdobramentos aí que vão acontecer, evidentemente, econômicos aí de toda essa situação. O Rio Grande do Sul é um importante estado do agronegócio brasileiro, inclusive em relação ao arroz, mais de 70% da produção nacional. Na semana passada houve a informação de que pelo menos 80% foram colhidos já, mas haveria uma perda. E quer dizer que esse movimento aí, Camila, pode ter chegado inclusive às gôndolas dos supermercados, ou seja, a mesa aqui do paulistano. Camila, mais uma vez, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Oi, Marcelo, mais uma vez bom dia para você, para a Soraya, bom dia a todos. Olha, essa movimentação do Procon é justamente para tentar evitar os preços abusivos aí com relação ao arroz. O Procon então vai fazer esse monitoramento semanalmente para evitar preços abusivos. E aí, de acordo com o que foi divulgado pelo Procon, 1 quilo do arroz está sendo vendido aqui em São Paulo em média a R$ 7,00. Agora, o saco de 5 quilos do cereal está sendo vendido em torno de R$ 37,00. Essa foi a avaliação que foi feita nessa última semana. Então vale o consumidor ficar muito atento aí com relação a esses valores, a esses preços, né, para ver se não está tendo nenhum preço considerado abusivo. E aí, claro, né, o consumidor que achar que esse preço está muito fora do comum, claro que alguns mercados acabam vendendo às vezes um pouco mais barato, um pouco mais caro, mas se estiver muito fora, dentro desses valores, aí, claro, o cliente pode acionar o Procon. Marcelo, como você bem destacou, o Rio Grande do Sul é o principal produtor do cereal aqui no país, representando aí cerca de 70% da produção do arroz. Então há uma preocupação muito grande com relação a essa elevação dos preços. Até em função disso, a gente lembra que o governo federal permitiu, através do Ministério da Agricultura e Pecuária, a importação do cereal. Inclusive, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele esteve aqui na cidade de São Paulo essa semana. Ele disse que essa medida, né, que foi anunciada, a portaria que foi publicada essa semana para a importação do arroz, ela não é para competir com o arroz brasileiro, mas justamente para evitar uma especulação do mercado e, claro, né, evitar que haja justamente essa elevação, porque o ministro disse que não pode ter esse aumento aí na mesa do consumidor. Então há uma preocupação muito grande. O ministro também descartou a possibilidade de desabastecimento aí alimentício, né, em função da produção do arroz. Claro que, como você destacou, a maior parte já estava colhida, mas tem essa possibilidade aí de uma questão mercadológica da elevação dos preços. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse também que medidas, né, de auxílio ao produtor rural, né, especificamente ao produtor de arroz, também serão anunciadas, porque, como a gente viu, Marcelo, várias imagens aí de áreas totalmente perdidas, né, não sobrou nem solo, imagens de rocha mesmo dessas produções. Então, esses produtores, muitos nem sabem, né, o que vão fazer aí com relação a esses territórios, né, a essas áreas aí que estão agora incultiváveis. Então, uma situação complicada e, claro, né, a gente ainda vai saber como fica esses desdobramentos econômicos com relação a essa produção no Rio Grande do Sul. Camila Yunes, diretamente aqui de São Paulo, daqui a pouco ela retorna conosco no Jornal da Manhã. Eu quero ouvir agora o Acácio Miranda. Acácio, de fato, aí você até citava todo o potencial do Rio Grande do Sul, seja na indústria, no agronegócio. Felizmente, né, a grande parte da colheita, 80%, então essa parte já foi colhida de fato aí, de toda a produção, mas haverá uma perda inevitável. Outra questão também muito importante, Acácio, a questão do leite, os produtores também. O Brasil já vive uma crise de rentabilidade nesse setor. Muitos produtores deixaram de atuar na cadeia do leite para ir para outras commodities mais lucrativas, que são lá medidas em dólar. Então, Acácio, a gente pode esperar sim um reflexo à mesa do brasileiro, mas será que tão rápido assim, Acácio? Marcelo, eu acho que em relação ao arroz, a reportagem bem disse, o Rio Grande do Sul é o grande produtor de arroz no Brasil e eu acho que sim, os efeitos da tragédia serão percebidos rapidamente em relação a essa commodity em específico. Não à toa, na reportagem, nós já vimos supermercados aqui em São Paulo que estão racionando a quantidade
por clientes. No que diz respeito a outras commodities, por mais que o Rio Grande do Sul tenha 40% da sua economia vinculada ao agronegócio, são commodities que têm o seu plantio, o seu cultivo em outros estados também. Então, em relação a elas, esse efeito no dia a dia da população não será sentido tão rapidamente. Eu acho que esses efeitos ficarão restritos mais à região sul e a um pedaço da região sudeste. E no que diz respeito à especulação, é importante nós ressaltarmos o seguinte: todos nós temos acompanhado a solidariedade do brasileiro em relação ao Rio Grande do Sul. Nós temos lá milhares de voluntários, todos nós estamos doando. Você bem disse da campanha conduzida pela Jovem Pan para que sejam doados rádios de pilha por conta da falta de energia, mas do mesmo jeito que nós temos uma grande maioria muito bem intencionada, nós temos uma pequena parcela mal intencionada que se aproveita desta situação para obter lucros. Então faz bem o PROCON ao acompanhar essa evolução dos preços para que eventualmente o sobrepreço seja punido na forma do Código de Defesa do Consumidor.